Olá, sagitarianas e sagitarianos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos ver quais são as energias dessa semana? Eu vou começar com o mitológico, então peço que vocês se concentrem para todos os que têm o signo de Sagitário forte no mapa. Sol, Lua, Vênus, Ascendente. Aproveito para lembrá-los que tem leitura signo a signo aqui no canal para a segunda quinzena de outubro como um todo, então também é mais uma leitura para ajudar aí que vai estar valendo também, né? Abrimos com a carta da morte, carta do signo de Escorpião. Nossa. 9 de espadas. Vou tirar mais uma. E a estrela, carta do signo de Aquário. Olha que interessante, Sagita. Eu sinto que algo se encerrou recentemente para vocês, ou algo está se encerrando para vocês neste momento, e isso tá causando preocupação. Ainda mais que, ó, fundo do deck 4 de ouros e 2 de espadas. É vocês não conseguindo largar, é vocês não conseguindo se decidir, porque vocês estão muito apegadas a uma situação. E é como se você já percebeu que essa situação acabou, mas isso te traz os tormentos da mente. Vozes aí, sentimentos, sensações, pensamentos, ideias de que você tá ferrada, você tá ferrado com isso que acabou. Que com isso acabando, você vai ter falta, vai ter escassez, não vai ter o suficiente. Só que sabe qual que é a energia que eu sinto aqui, Sagitário? Que depois da morte, depois em que a morte é aceita, aí vem a ressurreição, porque a carta da estrela, né, a carta que a gente associa a essa ressurreição é a temperança, que é o número 14, que é a carta de vocês, é a carta de Sagitário. Mas a carta da estrela, que é a número 17, que vem logo da 16, que é a torre, que é quando tudo rui, tudo acaba, ela também fala, é uma carta extremamente espiritualizada, que fala do mundo espiritual. É uma carta que fala, veja que aqui é Pandora. Pandora abriu a caixa, mas ela não tá nem olhando para as pragas que foram libertas. Ela só olha para a esperança que tá ali. Então, a partir do momento, Sagitário, que você aceita essa situação, aceita a finitude das coisas, aceita que um ciclo se encerrou, ou seja, isso daqui pode ser que está se finalizando agora, pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser uma casa que você está se mudando, pode ser uma ideia, um jeito de pensar, uma ideologia, uma crença religiosa, um comportamento, um traço da personalidade, sei lá, alguma coisa que está se encerrando. E que talvez você esteja achando, não, isso é a morte. Eu deixar de ter essa crença que eu tenho, inconscientemente, eu sinto como se fosse a minha morte. Porque a vida toda eu tive essa crença, essa ideologia, esse jeito de pensar, esse jeito de agir. E agora, como que isso acaba? Isso é a minha morte. Morre um pedaço de mim. E não é. E isso é a tua mente te sabotando. Porque até tem uns vídeos se não me engano, é Lucilena Galvão, né? Aquela filósofa que é famosa no YouTube e tal. E eu gosto muito dos vídeos dela. Ela fala que sempre, 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 sempre
que a gente percebe que algo precisa ser mudado, algo precisa ser transformado, a carta da morte fala de transformação, a primeira coisa que vai surgir, em qualquer circunstância, a primeira coisa que vai surgir é a resistência. É a tua mente tentando resistir a essa mudança, a essa transformação. Mesmo que seja para o melhor, mesmo que seja uma mudança boa, para o bem. E eu sinto aqui que é uma mudança que vai te levar aqui para a carta da estrela, uma carta de espiritualidade, de cura. A carta da estrela é uma carta de cura, de libertação. Só que veja, para essa libertação acontecer, Sagita, você vai ter que estar disposto, disposta a abrir mão de coisas que talvez, coisas, pessoas, situações, modos de pensar, agir e tudo mais, que talvez fizeram parte da sua vida a vida inteira. E é por isso que você não sabe o que fazer, que lado ficar. Veja que a postura deles aqui, ó, é a mesma. É a mão aqui, ó, nos ouvidos. Nessa coisa de, meu Deus, o que eu faço? Também essa ideia de não querer mais escutar, porque aqui, ó, ele tá tentando calar as vozes das fúrias, só que não tem como calar, porque não é só fazer assim e para de escutar, porque essas fúrias aqui, ó, na verdade, essas nuvens aqui representam que elas estão dentro da cabeça dele. Então, tampar os ouvidos não impede, porque elas estão lá dentro. E aqui, ó, também a representação, ele de olho fechado, ele não quer ver, ele não quer escutar, ele não fala nada. Porque é como se você percebesse que algo acabou e você tá tentando, você tá resistindo. Procura os vídeos sobre resistência da professora Lucilena Galvão. Eu adoro assistir os vídeos dela. Cada vídeo dela que a gente assiste, a gente sai um pouco, né, mais consciente da vida. Assista os vídeos dela que falam sobre isso. Porque eu sinto aqui que vocês estão resistindo. E lembra que eu falei pra vocês que vocês não devem resistir? É algo bom, porque nós fechamos aqui com a carta da estrela, que é uma carta que fala de cura. E eu gosto de olhar sempre as 3 últimas do deck, né? E depois dessas 2 eu tenho a carta do Sol, que é o grande sim do tarô, que traz iluminação. E eu sinto que se você se abrir para essas mudanças e transformações, você vai encontrar iluminação. Às vezes a gente fica muito apegado ao mesmo jeito de sempre fazer as coisas. A nossa... E veja, né, como isso que a professora Lucilena fala é muito real, né? A nossa primeira atitude é sempre a resistência, mesmo que a gente nem perceba que a gente tá fazendo isso. 2 momentos, assim, que eu percebi na hora que tava acontecendo, mas, né, é o que a gente faz. Eu tinha um namorado e a gente tinha o hábito de fazer sempre os mesmos programas, né? De sair, assim, essas coisas, né? Sempre os mesmos programas. Aí a gente terminou, eu fiquei um tempo solteira e aí eu arranjei outro namorado. E aí, quando eu arranjei esse outro namorado, eu comecei a perceber que pra mim sair, se divertir, né? Ter bons momentos com o namorado era eu fazer com ele exatamente os mesmos programas que eu fazia com o outro. Então eu tava tentando replicar o mesmo relacionamento que eu tinha antes, eu tava tentando replicar com esse novo namorado. E aí eu parei pra pensar assim, alguém escutando isso poderia pensar, você ainda gosta do ex, então eu não queria mais nem saber do ex, eu queria estar com aquele ali, eu gostava daquele ali que eu tava mesmo.
mas por essa coisa de resistência, de hábito, na minha cabeça, se você faz a coisa sem raciocinar, sem pensar, você vai fazer aquilo que você já está programado para fazer. Na minha cabeça, programas com o namorado era aquilo. Então aí quando esse meu novo namorado chegava querendo fazer outras coisas, que talvez fosse coisas que ele fazia com a ex dele, mas enfim, né? Quando esse meu namorado chegava querendo fazer outras coisas, eu não falava assim, mas eu pensava, ah, não, isso é chato, não é assim que namora, não é fazer essas coisas, não é isso que a gente faz com o namorado. Aí eu queria fazer os programas que eu fazia com o outro, ir nos mesmos lugares que eu ia com o outro. Percebe? Só que isso faz tempo, né? Porque faz mó tempo que eu tô sem namorar ninguém. Mas agora, mais recente, eu me mudei em julho. Eu tô gravando esse vídeo em outubro, né? E eu tava 2 anos nessa minha outra casa. E lá eu tinha uma rotina bem fechadinha. Minha rotina, eu sou uma pessoa de rotinas. Eu falo, eu não sei como que eu não tenho o signo de Virgem forte no mapa. E lá eu tinha minha rotina. Quando eu me mudei para essa nova casa em julho, eu percebi que eu estava tentando pôr aquela mesma rotina nessa nova casa e não estava encaixando. E aí eu comecei a achar horrível. E aí eu parei para pensar, eu lembrei disso que eu fiz, né, com relação ao namorado e tal. Eu falei, mas por quê? Que eu tenho que pegar exatamente a rotina que eu tinha na outra casa e replicar ela nessa nova casa, senão não tá certo, senão não tá bom. Por que que eu não posso adaptar a minha rotina a esse novo lugar? Por que que eu não posso ter jogo de cintura? Por que que eu não posso ser flexível? Por que que eu não posso aceitar o fluxo da vida? E aí, quando eu comecei a me abrir e entender que nessa nova casa a rotina precisaria ter algumas mudanças, algumas adaptações e aceitei isso, tudo voltou a ficar bom. E eu sinto que é isso, Sagitário. Tá na hora de você aceitar o fluxo da vida. Que todos os dias são diferentes. Então, se você não precisa ficar repetindo todos os dias sempre iguais, quem dirá ficar repetindo todos os anos sempre iguais? Vamos pedir uma clarificação aqui com o Rider-Waite-Smith. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Vamos lá. Signo de Sagitário. Olha, 6 de espadas, a grande carta de vitória do tarô. Clarificando a carta da morte. Esse encerramento, essa transformação é uma vitória na sua vida, Sagitário. Vem para trazer vitória. Isso não é algo, já que mudou, tire o melhor dessa situação. Não, essa situação mudou para te trazer o melhor. Aceite isso. Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, Ouros é matéria, né? Elemento terra. É a nossa vida na materialidade. A Rainha de Ouros, ela é aquela que lida melhor com a materialidade. Então, se tem uma coisa que ela tem é jogo de cintura. As situações práticas do dia a dia, do cotidiano, ela sabe lidar com isso muito bem. Por exemplo, a rainha de... Sendo você uma mulher ou um homem, tanto faz, né? A Rainha de Ouros estava num trabalho, esse trabalho se encerrou. Ela sabe lidar com essa situação. Como veio clarificando o 9 de espadas, é trocar os tormentos da mente por um bom posicionamento. A Rainha de Ouros estava num relacionamento e esse relacionamento se encerrou. Ela sabe lidar com essa situação. Ela extrai o melhor das situações cotidianas.
E, e como a rainha de ouros, que é matéria, ela sabe que a matéria está fadada à constante transformação, né? Até tem, né, aquela frase, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se transforma constantemente. Veja o nosso corpo, né, gente, que é matéria. O nosso corpo está em constante transformação. No dia que você nasceu, olha como era o seu corpo. Olha como era o seu corpo 20 anos depois. Olha como é o seu corpo hoje, com 40, 50, 60 anos. Tá sempre em transformação. Então você tem que saber. Deixa a mãe arrumar. Minha cachorrinha tá impaciente, que tá na hora do almoço dela. Eu vou terminar aqui, vou lá dar almoço pra ela. Você tem que saber, Sagitário, e ó, as de paus. Olha que interessante, né, que eu tava falando. Você tem que saber que, como tudo está em constante transformação, você tem que ter jogo de cintura para lidar com isso. Aceitar, né, igual eu falei, aceitar as transformações do corpo, aceitar as transformações dos relacionamentos. O relacionamento de um casalzinho recente de namorado é de um jeito. Um casamento de 20 anos é diferente. As relações de amizade se transformam ao longo dos anos. As relações de trabalho vão se transformando. Igual eu falei na leitura de Escorpião, né? Se não me engano. Que numa relação de trabalho, você não tem que querer passar a vida inteira na mesma função. Você tem que querer evoluir, transformar, crescer. E aí a gente tem o As de Paus aqui, ó, que fala um novo início, ó, a mãozinha saindo das nuvens aqui dos céus te ofertando esse novo início. Um novo início está sendo ofertado para você. Veio muito forte aqui, eu vou ter que falar, Sagitário. Algumas de vocês aqui pode se referir a uma gestação, a uma gravidez que está te trazendo preocupação. Tanto pode ser porque você se descobriu grávida e está apavorada com isso, como pode ser você não está grávida ainda, mas você tendo que decidir se vai engravidar ou não, e você tá nessa postura aqui, ó, de não saber o que decidir. Você pode estar achando que se você engravidar, você vai perder muito com isso. Por exemplo, se eu engravidar, eu vou ter que diminuir meu ritmo de trabalho, né? Não vai dar para eu continuar saindo de casa às 7 da manhã, voltando às 7 da noite, e aí você é acostumado a trabalhar todo dia de segunda a sexta, das 7 às 7, aí chega em casa, tem que fazer mercado, limpar a casa, tá exausta, quer descansar um pouco, final de semana você sai curtir com seu marido e tal, aí você pensando, nossa, se eu tiver um filho agora, eu vou ter que abrir mão de tudo isso, porque eu vou ter que ter tempo para o meu filho, e principalmente nos primeiros anos dele, não é pouco tempo, é bastante tempo que é preciso dedicar para a criação de uma criança, né? Então, talvez muitas de vocês estejam preocupadas com isso. Inclusive, aqui no fundo do deck, o Pajem de Espadas. Pajem de Espadas é uma criança. E aí, na sequência, a carta do Sol, que repetiu, porque, né, nós já tínhamos visto o Sol aqui, ó. E neste deck, o Sol é representado aqui por uma criança. E olha, para muitos é isso mesmo. Vocês sabiam que simbolicamente o cavalo é o animal que faz o transporte das pessoas, simbolicamente, né, gente? O transporte das pessoas entre uma dimensão e outra. Então, da mesma maneira que na morte
faria o transporte dos espíritos aqui do mundo da matéria para o mundo espiritual, também faz o transporte dos espíritos que estão nascendo, que estão vindo do mundo espiritual para o mundo da matéria. E aí, aqui, ó, a gente tem uma criança em cima do cavalo, de fato sendo transportada pelo cavalo. Nossa, Sagita! E aí a terceira carta é a carta do mundo. Isso daqui é um ovo. Um ovo, porque um novo mundo está nascendo. Ou uma nova pessoa está saindo do ovo, ou seja, está chegando no mundo. Sagitário, se você não quer engravidar, olha, é todos os métodos contraceptivos juntos para evitar que a coisa aconteça. Porque tá muito forte aqui. Muito forte. Mas é aquilo que eu sempre digo, né, gente? Se não quer, se cuida. Mas aqui eu sinto que é como se tivesse muito forte já. É como se talvez você esteja pensando que você não está preparada, ou pensando que isso vai mudar demais a tua rotina, ou que vai te atrapalhar de alguma maneira, mas é como se você quisesse muito. A carta do militar. A carta do militar fala de disciplina. Essa carta aqui, que eu nem falo muito o nome dela, mas já vamos entender. É uma carta que fala muito de disciplina, de persistência, a carta do aposento. Sabe o que eu sinto aqui muito forte, Sagitário? Já vamos, já vamos. Sagitário tá muito fechado em si. Tá muito fechado em si. Venha, já vamos lá. Tá muito fechado em si, Sagitário. E aí, até para quem for, porque não é para todos, né? Mas para quem for aqui a questão de gravidez, até você pensando que você é tão acostumada, ou se você for um homem também pensando nessa questão de ser pai, você tá tão acostumado, acostumada a ser só você, você responsável por você. E às vezes mesmo você estando num relacionamento, você cuidar das suas coisas. Você ter tempo para fazer todas as suas coisas. Ah, a minha rotina, eu faço tudo aquilo que eu tenho vontade. Eu tenho meu tempo de trabalhar, eu tenho meu tempo de ir para academia, eu tenho meu tempo de me dedicar aos livros e coisas que eu gosto. Né, no meu caso aqui, eu tenho meu tempo de gravar meus vídeos. É a minha vida, eu tô acostumada a fazer as minhas coisas. E daí, imagina, veio uma criança agora, como não dá pra eu tirar da minha vida as coisas que são obrigação, que eu tenho que fazer, por exemplo, eu não posso tirar da minha vida do trabalho, né? Senão como é que eu vou viver e sustentar essa criança? Então, o que eu vou ter que tirar? Eu vou ter que tirar essas coisas que eu gosto de fazer, talvez os hobbies. E aí você não quer uma situação, por isso que você tá nesse 9 de espadas, para não ter que abrir mão do seu jeito de viver atualmente. Mas aí vem a carta do militar dizendo. Veio na minha cabeça lá o. Como é que é o nome dele? Ricardo Roncaglia, acho. Que é um economista que eu gosto muito dos vídeos dele também. Que ele fala: a vida é dura. Vem a carta do militar aqui dizendo: exatamente, a vida adulta é isso. A vida adulta não é fazer só o que a gente está afim de fazer. A vida adulta também é fazer o que precisa ser feito, e muitas das vezes, para fazer o que precisa ser feito, a gente precisa pelo menos um pouquinho deixar aquilo que a gente quer de lado.
Ou a carta da empregada doméstica, que é, mesmo você sendo um homem, né? Mas aqui representa a mulher, podemos dizer a pessoa que trabalha, que faz o que tem que ser feito. E isso, a carta do médico, isso traz cura. Sabe o que me veio muito forte agora, Sagitário? A cura para algo na sua vida que você está ansiando pela cura, que o que você mais quer é a cura, seja de uma questão emocional, de uma questão física até mesmo, sabe? Da sua mente. A cura para algo na sua vida está em você se abrir, não ser mais tão fechado só em si, nas suas coisas, estender o serviço ao próximo, porque ó, é na interação, é na conexão que tem alegria para o coração. Enquanto você ficar fechado em si, Sagitário, só com as suas coisas e deixando de se abrir para relações com outros, deixando de se abrir para projetos e situações que envolvem outros, porque isso vai atrapalhar aquilo que é meu, que eu faço para mim. Enquanto você estiver nessa postura, a cura não vem. A partir do momento em que você se abre, às vezes, por exemplo, você está tentando insistir num trabalho que é home office, você em casa sem interagir com ninguém. E não tá dando certo. E você tá evitando de ir trabalhar em algo que você vai trabalhar fora e em contato com as pessoas. Às vezes a cura tá aí. Num relacionamento, se abra para se relacionar com as pessoas. Às vezes a cura está aí. Portanto, Sagitário, eu encerro aqui a leitura de vocês, vou lá dar almoço para minha cachorrinha. A cura tá em você se abrir ao serviço ao próximo. Certo? Bom, espero que essa leitura possa ter ajudado de alguma maneira. Ficou bem longa, né, gente, para energias da semana. Convido todos vocês a se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar. São as interações que vocês deixam aqui que ajudam esse canal a continuar existindo. Um grande beijo a todos, fiquem bem e até mais. Tchau!